O nosso boa noite a todos vocês ligados conosco aqui na RIT, a Rede Internacional de Televisão. Esse é o programa Noite com os Adoradores de Deus, que vai ao ar todos os domingos a partir das 22h30. E antes de trazer as nossas convidadas desta noite, eu sempre tenho um recado do coração de Deus para o seu coração. A palavra de Deus é o nosso manual de instruções. Em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 2, nós temos as instruções muito importantes. Tem muitas pessoas que perdem o seu foco da pessoa de Cristo. A palavra de Deus declara, olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Pelo gozo que lhe estava proposto, ele suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Se você perceber o início do versículo, está falando em olhando. Esse é um verbo, olhar. Aqui na língua portuguesa, olhando significa gerúndio. Gerúndio é uma ação contínua, ou seja, é fixando os seus olhos em Cristo. Se você tirar os seus olhos de Jesus, que é da palavra dele, você naufraga na fé. Por isso que a Bíblia diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, pelo gozo que lhe estava proposto. Qual era a proposta que estava sobre a vida de Jesus e ao Calvário? Observe que ele despreza a afronta e ele assenta-se à destra do trono de Deus. Se você quiser ter sucesso, despreze também todas as afrontas, porque eu tenho certeza que Deus será com você. Nós temos a certeza de que Deus jamais irá lhe abandonar. Nós temos aí a palavra de Deus do seu coração, porque a história de Jesus já foi cantada. Nós vamos ficando por aqui e fica com esse musical abençoado. Quero contar pra vocês a história de Jesus, o quanto ele sofreu, pendurado numa cruz. O seu sangue foi vertido com sofrimento e dor. Tudo isso ele fez pra salvar o pecador. Jesus é o pão da vida, Ele é o nosso Salvador. Através da sua morte, nos provou o seu amor. Jesus é o pão da vida, que alimenta o pecador. É por isso que eu canto essa história de amor. Hoje está lá no céu para interceder por nós. Nos deixou sua palavra como alimento para nós, nos dando como promessa vir da glória nos buscar, para nunca mais sofrer, irmãos, para nunca mais chorar. Jesus é o pão da vida, Ele é o nosso Salvador. Através da sua morte, nos provou o seu amor. Jesus é o pão da vida, que alimenta o pecador. É por isso que eu canto essa história de amor. Jesus é o pão da vida, Ele é o nosso Salvador. Através da sua morte, nos provou o seu amor. Jesus é o pão da vida, que alimenta o pecador. É por isso que eu canto essa história de amor. Hoje está lá no céu para interceder por nós, nos deixou sua palavra como alimento para nós, nos dando como promessa vir da glória nos buscar, para nunca mais sofrer, irmãos, para nunca mais chorar. Jesus é o pão da vida, Ele é o nosso Salvador. Através da sua morte, nos provou o seu amor. Jesus é o pão da vida, que alimenta o pecador. É por isso que eu canto essa história de amor. É por isso que eu canto essa história de amor. É por isso que eu canto essa história
história de amor. É por isso que eu canto essa história de amor. É por isso que eu canto essa história de amor. O programa Noite com os Adoradores de Deus. Que maravilha de Deus! É essa história de Jesus e é só vitória. Olha, o Noite com os Adoradores de Deus está recebendo com muita alegria, com muita satisfação, a cantora Débora Rangel. Vem para cá, mulher de Deus. Que Deus te abençoe, seja bem-vinda. Amém, pastora, pode chegar ali no seu lugar, seja bem-vinda. Deus Obrigada. te abençoe. E também estamos recebendo Paloma Gomes. Vem para cá, menina. Eita, Paloma, hein? Eu acho que Paloma me lembra alguma coisa boa. Sente. Tem que ser boa, pastor. Que maravilha, que prazer recebê-las. Essa noite vai ser uma noite abençoada, uma noite produtiva. Mas antes, você em casa vai poder ver, né, um VT que nós temos aqui que fala sobre o que elas são. Nós vamos ter uma prévia do ministério de cada uma delas. Vamos ver primeiro aqui esse VT que fala sobre a Débora Rangel. Veja aí você em casa. Nascida em Itapemirim, no Espírito Santo, Débora Rangel cresceu cercada por música. Filha de cantores com irmãs também envolvidas no louvor, encontrou desde cedo sua identidade através da adoração. Seu primeiro contato direto com o ministério foi ainda na infância, ao participar da gravação de um CD em família. Uma experiência que marcou para sempre sua história. Mesmo com talento evidente, enfrentou uma limitação que colocava sua caminhada em dúvida. Um desvio respiratório que dificultava a projeção da voz. Foi em um culto por meio de uma missionária de Pernambuco que Deus liberou uma palavra profética sobre cura e promessa. A confirmação veio dias depois, com o desenvolvimento repentino de sua voz e a convicção de que Deus a usaria com poder por meio do louvor. Vejo a presença dele aqui nesse lugar. Seu vento impetuoso começou a soprar. A glória dele invade todo o ambiente. Eu já estou sentindo algo diferente. Com 18 anos, passou a viajar como cantora itinerante. Já adulta, vive um ministério sólido, marcado por experiências intensas. Casada com um evangelista e mãe de um menino, enfrentou um grave problema de saúde que quase lhe custou a vida, mas viveu o livramento. Em 2023, gravou seu primeiro projeto no formato piano e voz, com uma canção autoral. Débora demorou a compreender o chamado de Deus sobre sua vida, mas hoje vive cada passo com reverência e verdade. Que subiu chorando vai descer em alegria. O quarto do milagre foi você que construiu. As suas orações dentro dele Deus ouviu. Recebe novamente o teu milagre em teus braços, pois eu sou Deus de cura e eu faço e desfaço. Que maravilha! E você dá para sentir aí o que vai ser essa noite. Vamos ver também aí o CVT que fala sobre a Paloma Gomes. Se liga em casa aí. Paloma Gomes é uma cantora gospel natural de Goiás, nascida em 1996. Com 28 anos de idade, ela é casada com o missionário Wellington Gomes e é mãe da pequena Ana Laura, de apenas 1 ano. Paloma iniciou o ministério em 2017, com o lançamento de seu primeiro álbum, Eu Sobrevivi. O projeto foi um grande sucesso, responsável por apresentá-la ao cenário gospel nacional e abrir portas importantes. Através desse trabalho, a cantora foi convidada para participar de grandes eventos. Em 2019, Paloma lançou o EP Vida, um projeto mais intimista que marcou de forma definitiva o seu ministério. Com canções profundas e cheias de sentimento, o EP conquistou o público e ainda hoje suas músicas são cantadas em congressos e encontros por todo o país. Sobrevivente de grandes guerras. Eu sou sobrevivente de fome.
Paloma Gomes segue firme em sua trajetória, lançando novos trabalhos e canções que têm tocado vidas por onde passa. Atualmente morando em São Paulo, Paloma está focada em um novo projeto e recentemente lançou a canção O Rei Está Voltando, que marca seu retorno ao estilo pentecostal. Uma identidade musical que é sua marca registrada. Paloma Gomes é uma voz que tem se consolidado na música gospel brasileira com autenticidade, compromisso com a palavra e um ministério que segue crescendo e abençoando vidas em todo o Brasil. Será que vai subir? Será que vai ficar? Será que vai sorrir? Será que vai chorar? O rei está voltando. O rei está voltando. A qualquer momento. Que maravilha de Deus, é isso aí. Olha, e você em casa, receba aí o nosso carinho. Muito obrigado pela sua companhia. Débora, Paloma, sejam bem-vindas aqui no Noite com os Adoradores de Deus. Eu tenho certeza que vai ser uma noite abençoada. Mas antes, eu queria que você deixasse a sua saudação para quem está em casa agora nos assistindo. Amém. Débora. A paz do Senhor Jesus, muito prazer. Para mim é uma honra, pastor, muito grande poder estar hoje aqui participando desse programa incrível, né? Receba a paz do Senhor Jesus aí na tua casa, nossa querida irmã Paloma, o meu maestro. E sou muito grata ao Senhor por esse privilégio, né? Quero fazer valer cada momento aqui com vocês hoje. Com certeza vai valer. Paloma, sua saudação também, por favor. Olha, que honra retornar a essa casa. Esse programa tem o meu coração. Terceira vez que nós estamos aqui adorando ao Senhor com Noite de Adoradores de Deus. E a paz do Senhor a todos que estão aí em casa ouvindo esse programa. A paz do Senhor, pastor. Que Deus seja glorificado em cada palavra, em cada louvor que estiver aqui sobre esse programa. E vai ser mesmo. Nós estamos recebendo também ele, o maestro, é o maestro Alex. Maestro Alex, boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo. Paz do Senhor, pastor Fernandes. É um prazer sempre estar aqui, né? É coisa boa estar junto com o senhor, com toda essa equipe maravilhosa. E hoje acompanhando a Débora. E estou muito feliz de estar mais uma vez aqui. Que maravilha, e é só vitória. Débora é o nome da minha quarta filha. Que bênção. É a Débora Fernandes. Não vai esquecer o meu nome. Não vou esquecer nunca. Você cresceu numa família musical, teve muitos privilégios, cantando ao lado de Painho. Sim, lá na Bahia fala Painho, né? Seu papai querido. Sim. O que essas experiências acrescentou no seu ministério? O que você pode lembrar e contar pra gente como foi esse início cantando ao lado de seu pai? É interessante falar um pouquinho a respeito disso, porque, na verdade, dentre as minhas irmãs que também cantam, né, eu era a que menos cantava por ser a mais nova, não ter desenvolvido ainda. E eu vi meu pai correndo bastante ali atrás do sonho dele, de gravar o CD, né, e eles tiveram essa oportunidade, ele com a minha mãe, de poder gravar esse CD, onde nós pudemos fazer essa participação, eu e as minhas irmãs. Mas eu acredito que ver eles lutando por aquilo, né, correndo atrás, vivendo aquilo, as promessas que Deus tinha para eles, fez com que tanto eu quanto as minhas irmãs não desistissem de crer que no determinado tempo Deus também faria na vida da gente, né? Então eu sempre costumo dizer que, independente dos rumos que tenham tomado, a trajetória de cada um deles, os princípios que eles nos deram é o que tem direcionado a minha vida e o meu ministério hoje. Isso é muito importante, porque a base de tudo que começa na nossa vida, que se relaciona a Deus, vem através da família. Sim, verdade. Isso é muito importante. Paloma, o seu primeiro álbum foi Sobrevivi. Eu sobrevivi. E você considera esse primeiro álbum como um divisor de águas para o seu ministério? Você tem algo a acrescentar que realmente fez você decolar como uma cantora evangélica? Sim. O CD Eu Sobrevivi, ele foi muito sonhado, né? E eu recebi uma promessa de Deus aos 8 anos de idade, então foi dos 8 até os 17 anos, né? Esperando a promessa de Deus. E quando nós recebemos a matriz, né? Eu vim para São Paulo, era do interior de Goiás, vim gravar aqui em São Paulo. Minha mãe até falou assim, tem gravadoras aqui em Goiás? Eu falei, mas meu sonho está lá em São Paulo. Olha que legal. Né? Então, eu acho que mudou muito, que no primeiro CD, Deus já fez um rebuliço, né, em todo o meu ministério. E já comecei a viajar, adorando ao nome de Jesus. Então eu vivi algo sobrenatural que na minha realidade não era alcançável, né? Mas para Deus nada é impossível. Nada é impossível, porque tudo é possível. E quando Ele chama para brilhar. Eu queria que a Débora agora nos presenteasse com a sua voz. Eu queria que você cantasse agora para nós, Deus da Provisão. Amém. Canta Vamos pra lá. gente. Amém. Aqui a Débora Rangel, aqui no palco dos Adoradores de Deus. Amém, Jesus.
Glória a Deus, tu és soberano. Parece impossível pra você, ainda tá tentando compreender. Falaram que não dá pra resolver, que não tem mais nada que possa fazer. O teu quadro ficou tão estável, tentou de todo jeito e deu errado. Falaram que o seu quadro é complicado, que é melhor se conformar com o resultado. Mas ainda existe uma solução para essa situação. O Deus que eu conheço é o Deus da provisão, e Ele manda te dizer, aleluias, que Ele chega agora com a providência para você. Não tem impossíveis que Ele não possa fazer pra te socorrer. O Deus da provisão faz o sobrenatural acontecer. O Deus da provisão faz além do que os olhos podem ver. O Deus da provisão marcou contigo nessa noite, só pra te dizer, meu filho, eu ouvi a sua oração, e hoje eu chego com a minha provisão pra você. Olha isso, aleluias. Os seus milagres são incontáveis. É o Deus da provisão que faz o extraordinário acontecer. Os seus milagres são incontáveis. É o Deus da provisão que faz o extraordinário acontecer. Ele faz acontecer. O Deus da provisão faz o sobrenatural acontecer. O Deus da provisão faz além do que os olhos podem ver. O Deus da provisão marcou contigo nesse dia, só pra te dizer, meu filho, eu ouvi a sua oração, e hoje eu chego com a minha provisão pra você. Creia que não há o que temer, não há o que temer. Te tomo pela mão, sou Deus da provisão, sou Deus da provisão. O mar se abrirá, cadeias vêm ao chão. Sou Deus da provisão, sou Deus da provisão. O Deus da provisão faz o sobrenatural acontecer. O Deus da provisão faz além do que os olhos podem ver. O Deus da provisão marcou contigo nesse dia, só pra te dizer, meu filho, eu ouvi a tua oração, e hoje eu chego com a minha provisão. Meu filho, eu ouvi
Hoje eu chego com a minha provisão pra você. Creia nisso pra você. Aleluia. Maravilha! Débora Rangel, eita, é o Deus da provisão. Ele, Glória a Deus. Ele prover tudo, né? Verdade, pastor. Na vida da Débora, na vida da Paloma, Glória na a vida de Deus. todos aqueles que creem. Agora, Aleluia. ô, Débora, as escolhas do repertório, é simples, você tem um padrão, há um padrão de escolha de repertório, ou as músicas já são prontinhas para você? Certo, vamos lá. Falar um pouquinho sobre composições, né? Esse trabalho que a gente fez com a gravadora Vivace foi um projeto feat, então foi um outro compositor. Porém, os meus outros trabalhos são tudo composições minhas, que o Senhor, na verdade, me deu, né? E eu tive o privilégio da gravadora acreditar nesse trabalho, né? Então, eu costumo cantar o que eu acredito. Maravilha, né? Isso é bom. Isso é importante. Muito importante. Minha querida Paloma, esposa, mãe, ministra, cantora, como equilibrar tudo isso com o seu chamado, com as agendas gigantescas que eu sei que tem? Como equilibra? Como é que faz? Pastor, ainda faltou empresária. Meu pai do céu, ainda tem mais uma. É 1001 utilidades. 1001 utilidades. Paloma de Jesus. Com Fala aí, organização minha a gente consegue, né? Tem que ter tudo cronometrado, Tudo né, cronometrado. pastor? Tudo cronometrado. Mas, graças a Deus, assim, a minha empresa, juntamente com o meu esposo, nós trabalhamos em qualquer lugar. Precisamos apenas do telefone, né? Então, já tem 6 anos que nós nos tornamos empreendedores, né? Isso é bom, hein? E não nos atrapalha na questão ministerial, então nós conseguimos trabalhar em qualquer lugar do Brasil. A nossa baby pequena, né? Ana Laurinha tem só 1 aninho de idade. Ana Laurinha. Fez 1 aninho Ana no Laura. último dia 8. Tá uma figura, viu? Então, agora que a Laurinha tá começando a viajar com a gente também nas agendas, né? Mas tá dando para conciliar tudo, graças a Deus. Que maravilha. Eu queria que você agora cantasse essa canção, ela é esplêndida. O rei está voltando. Canção forte, né, pastor? Forte, tremendo. Depois Pra a gente- anunciar. Depois a gente volta falando sobre o porquê a escolha dessa canção tão forte com essa mensagem tremenda. Vamos cantar? Vamos lá. Paloma Gomes aqui no palco dos Adoradores de Deus. O rei está voltando. Os templos estarão vazios, a Bíblia não terá sentido. A pregação em todo mundo se cessou e veio a notícia: Jesus voltou. Onde está aquele povo que clamava, levando com autoridade a palavra? Onde estão aqueles que falavam de Jesus, que pregava ao pecador mostrando a cruz? Onde está o sal da terra e a luz do mundo? É o arrebatamento, agora chora mundo. Enquanto a terra está em calamidade, a igreja vai estar nos ares, os gemidos vão subir e todo o céu vai se abrir no bem-vindo sem igual. Deus Santo, Celestial, o Rei está voltando, o Rei está voltando. A qualquer momento a trombeta irá tocar. Qual será o nome que o céu irá chamar? O Rei está voltando, o Rei está voltando. Será que vai subir? Será que vai ficar? Será que vai sorrir? Será que vai chorar? O Rei está voltando, o Rei
Maravilha! Esteja Aleluia, atento, esteja atento, o rei está voltando, está chegando e esse dia vai chegar. Ai, 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 estejam prontos, estejamos todos preparados. Não vamos ser pegos de surpresa, assim também como nos tempos de Noé. Ninguém foi pego de surpresa lá. Foi avisado. Noé estava anunciando, só que ninguém acreditava. Só que hoje a galera também está mais atenta. Eu creio que o pessoal está mais atento. Algumas pessoas ainda querem viver da forma, mas enquanto isso vamos orando para que Deus possa alcançar a todos. E essa canção, ela foi marcou o seu retorno para o pentecostal, que foi sempre a sua marca. Mas por quê? Teve uma época que você deixou de cantar o pentecostal, foi para o pop, como é que foi isso? Bom, pastor, antes da Maximus, que é a minha gravadora atual, eu estava na Toda Music e as canções que nós gravamos lá foi um pouco diferente, né? Colocamos uns estilos diferentes do pentecostal, né? Também para ter, né? Outros estilos musicais. E quando eu retornei para Maximus, nós decidimos alavancar novamente no pentecostal. O pentecostal está no meu coração. Ah, isso não pode. Eu sou um pentecostal. Eu sou pentecostal. Glória. Que maravilha. Isso marcou, então, o seu retorno para voltar. Marcou. Essa canção, ela veio como um presente de Deus, através da vida do Ricardo Alves. E quando eu recebi ela, foi amor à primeira vista. Falei, meu Deus, a gente precisa proclamar que Cristo está voltando, né? Claro. E eu me senti nessa responsabilidade de anunciar isso através da minha voz. E colocamos um pouquinho pentecostal, essa música aí. Isso é boa. Né, para adorar a bom. Jesus. Ô Débora, você na sua concepção, né, você crê que hoje em dia as músicas estão perdendo assim a essência daquela mensagem mais cristocêntrica? É importante manter na canção, porque todos nós que cantamos, você é uma pregadora através das canções. Nós pregamos a palavra cantando. É de suma importância no seu ministério você manter essa linha, não querer fugir das pastor, mensagens que impactam mesmo as pessoas. Eu acredito que louvor tem que ser Bíblia. Tudo que for da nossa cabeça, que não tenha estrutura bíblica, é um grande problema, porque isso pode trazer heresia para a vida das pessoas. E hoje a gente vive uma sociedade onde a gente tem, né, muitas doenças psicossomáticas, e pelo fato das pessoas estarem muito sensíveis e necessitando ouvir algo, qualquer coisa que ouvir, talvez pelo momento que está vivendo, filtra como algo de Deus. E isso é muito perigoso, porque às vezes nós estamos levando pessoas, achando que estamos levando pessoas para o céu, e nós estamos alimentando o ego delas, a ponto delas acreditarem que só o louvor é o suficiente, mas não precisa de mudança de vida, não precisa de renúncia, não precisa de nada que seja relacionado a isso. Então, na minha concepção não importa se é sobre a vinda de Jesus ou é sobre uma cura que Jesus pode fazer em alguém, mas tem que ser Bíblia. É Bíblia. Isso é fundamental. É palavra de Deus. Isso Exatamente. Isso é muito importante. Ô Paloma, a questão de algumas canções suas são bastante proféticas. Já teve algum testemunho relevante a uma canção que você cantou? A pessoa falou, poxa, aquela sua canção, você já recebeu um testemunho através de uma canção que você entoou? Sim. Deus, ele me dá muitas canções proféticas, né? Inclusive, agora a gente vai cantar uma aqui que eu compus ela quando eu recebi uma cura de um câncer, né? E quando eu lancei essa canção, na mesma noite que a gente fez a gravação, quando eu desci do púlpito, pessoas já me abordaram falando, nossa, eu recebi uma cura agora através desse louvor, eu senti Deus através desse louvor, e nós viemos recebendo, né? Se for ali olhar no YouTube, os comentários, né? No vídeo, você vê muita gente que está em leito de hospitais, ouve a canção, recebe aquilo que é o Espírito Santo que está falando com elas através da nossa voz, né? Amém. E são encontradas através do Espírito Santo. Isso é importante, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Se Deus habita, algo de bom tem que acontecer. Eu quero que a Débora cante mais uma pra gente. Vamos cantar mais uma? Amém, vamos Essa cantar daqui mais uma. É Jonas. Jonas, essa canção. O Fujão Jonas, nós vamos ouvir. Glória e depois a a gente Deus. volta falando sobre Bênção de Deus. essa canção. Canta pra gente. Vamos lá. Débora Rangel. Amém, Jesus. Glória a Deus.
aqui dentro é só escuridão, não consigo te escutar, mas ouve a minha oração do profundo desse mar. Não sai da minha cabeça os marinheiros a me perguntarem: Jonas, o que você fez? Confessei que desobedeci, oh Deus, e disse: podem me lançar ao mar. Oh Deus, é muito forte isso. Olha a oração de Jonas. Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeu. Da tua presença achei ter sido lançado. Quando pensei que estava morrendo, eu lembrei de ti e a minha oração chegou a ti e eu te louvarei. Olha isso. Filho, eu te escolhi, você é meu. Até tentou fugir, mas quem te chamou fui eu. Enquanto você trabalha, eu trabalho por você. Te escondo em um peixe, só pra eu não te perder. Você prega onde eu quero, louva onde eu quero, adora onde eu quero, profetiza onde eu quero. E eu curo, liberto, transformo, restauro. Eu chego no tempo certo. Você prega onde Ele quer, adora onde Ele quer, profetiza onde eu quero. E eu curo, liberto, transformo, restauro. Eu chego no tempo certo. Eu sou teu Deus, eu te escolhi, te separei. Confia em mim, porque eu sou teu Deus e Rei. Eu não desisto de você nessa chamada. Você não vai parar nessa caminhada. Você não vai parar. Não é tempo de olhar para trás. Você não vai parar. Eu vou cantar só mais uma vez para você entender. Filho, eu te escolhi, você é meu. Até tentou fugir, mas quem te chamou fui eu. Enquanto você trabalha, eu trabalho por você. Te escondo em um peixe, só pra eu não te perder. Você prega onde eu quero, louva onde eu quero, adora onde eu quero, profetiza onde eu quero. E eu curo, liberto, transformo, restauro. Eu chego no tempo certo. Eu sou teu Deus, eu te escolhi, te separei. Confia em mim, porque eu sou teu Deus e Rei. Eu não desisto de você nessa chamada. Você não vai parar nessa caminhada. Aleluias, glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. É Glórias o Jonas a Fujão. ti, Jesus. Gostei, te escondo no peixe para Glória a não te Deus. perder. Aleluia. Às vezes Deus nos coloca no lugar secreto. Isso Exatamente. me lembrou Salmo 31, que Ele nos coloca num pavilhão secreto das intrigas, das línguas dos homens. Verdade. Isso é importante. E o Verdade. Jonas falou, não vou não, mas Deus pegou, não vai não, tudo bem. Mas se Não tem pra onde correr. Não tem pra onde correr, isso é muito Glória importante. a Deus. O Paloma, você me falou aqui desse grande milagre, né? A canção, eu creio que seja O Milagre Sou Eu. Exatamente. E essa canção seria para o segundo bloco, mas como você falou desse grande milagre... Vamos antecipar. Nós vamos antecipar Glória a porque Deus. já nós vamos para o intervalo.
Eu quero que você saia cantando essa canção, que eu tenho certeza, quando Amém. você cantar, vai estar visitando muitas pessoas em Eu casa, creio. porque Glória a Deus é um Deus. milagre. E essa canção para você, qual a importância dela, exceto já esse testemunho que você já nos contou nessa pessoa? E qual a importância dessa canção no seu, na sua grade, vou falar, no seu repertório, no teu repertório? Essa canção ela tem um valor sentimental muito grande, né? Que legal, hein? Todas as vezes que a gente ministra ela, vem a memória, né? Deus traz a memória, o milagre que Ele fez na minha vida. E eu me lembro de quando eu escrevi ela, eu estava em lágrimas, em agradecimento. E por muitas vezes, enquanto eu passei o processo, me vinha na memória assim, vou morrer, o Senhor me esqueceu. Mas Deus me trouxe a memória que eu era um milagre de Deus. E eu precisava propagar isso através desse louvor. E eu escrevendo em lágrimas e eu dizia, o inimigo até tentou confundir a minha mente, achando que Deus não ouviria a minha oração, que Deus me esqueceu. Mas aqui está um milagre sou eu. Então canta para nós, ô, gente, Paloma! O Glória. milagre sou eu. Tu és santo, Deus. Você é um milagre nas mãos do Senhor. Aleluia! Quem me vê assim não sabe o que passei. Quem me vê assim não sabe o que eu enfrentei. Até prejulgam minha história sem saber os vales que eu atravessei. Dizem quem é esse que vem aí. O meu processo ninguém pode ver, mas eu tenho algo para te dizer. Está vindo aí um milagre que hoje sou eu. Eu sou sobrevivente de grandes guerras. Eu sou sobrevivente de fortes temporais. Eu sou aquele que ninguém acreditava. Eu sou aquele que Deus escolheu para usar. E Ele também te escolheu nessa noite. Adora o nome dEle. Eu sou sobrevivente de grandes guerras. Eu sou sobrevivente de fortes temporais. Eu sou aquele que ninguém acreditava. Eu sou aquele que Deus escolheu para usar. O inimigo até tentou, mas eu sobrevivi para a glória do Senhor. Glória. O inimigo até tentou, mas eu sobrevivi para a glória do Senhor. E olha eu aqui, estava caído, Deus me levantou. Estava ferido, mas Deus me curou. Estava perdido, mas Deus me achou e me fez um novo vencedor. E se eu te falar que o meu Deus fez estéril dar à luz, você acredita? Oh Deus. E se eu te falar que o meu Deus fez o morto reviver, você acredita? Ele é o Deus que ainda faz milagres, pois em tuas mãos está todo o poder. Em cima nos céus e também na terra, eu sinto Ele em mim, sinto Ele em você. Vejo a presença dEle aqui nesse lugar, seu vento impetuoso
começou a soprar, a glória dele invade todo o ambiente. Eu já estou sentindo algo diferente. Deixa hoje ele te encher, até transbordar você. Aí você adora enquanto ele muda toda a tua história. Deixa a glória dele te invadir, porque ele está aqui. Ele te fortalece, cura suas feridas, enche de autoridade sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Filha de Deus, Aleluia, a presença Jesus. dele, a presença de Glória Deus a é Deus. fundamental. Ele diz para o Paulo, a Aleluia. minha graça te basta. Vozeirão, Glória a né? Jesus. Um diafragma forte. Jesus de Nazaré. Como diz Tô na minha arrepiada Bahia. aqui. Jesus de Nazaré. É bacana, é bacana. Isso Bênção é de importante, Deus. é a preparação. Todos nós sabemos, né, que tem que ter estudos, né, principalmente para alcançar essas Sim. notas agudas aí. Sim, e, na verdade, até, pastor, para mim cantar, louvar a Deus é algo muito profundo, porque eu tive a oportunidade, né, que o Senhor me deu de estar em vida de novo. Né, porque por um período que eu vivenciei uma enfermidade, passou uma batalha, uma guerra, sim, né? muito grande. Porque primeiro eu tive uma dificuldade de entender um pouco sobre o meu chamado. Dei muito trabalho para o meu maestro. Né, eu faço parte hoje da gravadora Vivace e a gravadora acreditou muito no meu ministério. E nesse cotidiano, né, nessa vida de decidir quais pontos tomar decisões a respeito do ministério, eu dizia que quando Deus ele fosse fazer algo na minha vida a respeito do meu casamento, pós-casamento eu queria viver a vontade dele, viver a itinerância, porque eu queria viver no centro da vontade dele. Porém, quando Deus começou a falar para mim o que ele queria de mim, eu comecei a olhar para as minhas vontades e eu esqueci que eu disse para Deus que eu iria viver a vontade dele. E Deus falava, eu vou te dar um filho, eu vou te dar um filho. Eu falava, Senhor, não quero, Senhor, não quero. Tinha uma batalha muito grande, porque nem o meu esposo também queria. Então eu pensava, né? O que está ligado aqui na terra está ligado no céu, a gente não quer seguir ministério. Só que quando você aceita servir a Deus, não são mais as suas escolhas. É real. E enquanto eu resistia, Deus falou 21 vezes. Aonde eu passava, Deus falava. Até que um dia eu liberei uma palavra dizendo, se Deus for fazer, Ele vai fazer, mas eu não vou parar de tomar o meu remédio. E ali eu coloquei Deus à prova, porque eu achava que eu tinha controle sobre as minhas decisões. Deus tem muito poder. E junto com isso, eu adquiri uma embolia pulmonar. Eu tive uma trombose na venosa. Essa trombose, ela subiu para o meu pulmão. E no meu pulmão, ela deu infarto e ela deu derrame. Meu Deus. E os médicos olharam para mim e falaram, garota, eu não sei como é que você está viva, mas eu não sei se você acredita em Deus. O próprio médico falou isso para mim. Mas você só está aqui pela misericórdia dele. E quando eles vieram trazer os resultados dos exames para mim após dias de internação, o motivo da minha enfermidade era o remédio que eu dizia para Deus que eu não pararia de Meu tomar. Deus. E Deus me colocou um espinho na carne porque Deus me curou por completo. O meu pulmão Deus restaurou, as minhas pernas, a circulação Deus restaurou, porém o meu sangue nunca mais voltou para o nível. E todas as vezes que eu estava no processo de gestação, que eu entrei em gestação de risco, e eu tinha que tomar uma injeção na barriga por dia de enoxaparina, totalizando quase 400 injeções na barriga, né, toda roxa ali Batalha, naquele hein? processo. Eu tinha que aplicar e eu lembrava das palavras que eu liberei para Deus. E o meu filho, que eu achava que dificultaria o meu ministério, era algo muito forte que Deus falava que ele viria para anunciar a vinda do Senhor, porque ele era profeta. E nesse processo eu entendi. Só que Deus poderia olhar para minha, né, para o meu eu, para o meu ego, como eu fiz e falar, não, vamos parar por aqui. Mas Deus, ele é misericordioso e ele não abre mão de nós. Ele sabe quando a gente está vivendo o tempo de maturidade, né? E eu falo, hoje louvar a Deus para mim é um prazer muito grande, Aleluia. porque eu poderia nesse momento estar debaixo da terra, mas o Senhor me permitiu estar acima na terra para poder fazer a vontade dele. Então eu tenho um motivo de sobra para adorar a Deus. Aleluia. Que maravilha! Agora não tem mais o que falar, porque essa próxima canção, minha querida
Paloma. Se eu errar aqui, não é, quase eu chamo Pamonha, mas não é. Pastor. É Paloma. Se brinca, Pastor Fernandes. Ó, querido. depois vocês assistem o Vocês make-off assistem lá, o viu, make-off, gente? Assistam o Você make-off. viu que 13 vezes eu chamei, mas deixa pra lá. Já pagou umas 3 pizzas aqui, mas deixa aí, 3 ó. pizzas. Nossa, já dá um rodízio pra Já gente dá um hoje. rodízio pra gente. Essa história sua, você vai cantar, Glória a fazendo Deus. jus que ela falou. Não vai parar. Não vai Eita, parar. Não pode parar. Deus tem ainda muita história para ela viver, viu? Depois, Amém, quando Jesus. nós voltarmos, depois eu quero saber se você também passou nessa sua trajetória algum momento que parecia que não ia ter jeito. Canta primeiro pra gente. Canta pra Glória gente. a Deus. Adorar. Paloma Gomes. Aleluia, Jesus. Quem olha pra você talvez não consiga enxergar quantas lágrimas chorou pra hoje aqui estar. Só Deus sabe o que você passou lá atrás pra hoje estar aqui. Não foi em vão aquelas lágrimas que você derramou. Não foi em vão aquela noite em claro que com Deus você falou. Deus estava lá, Deus estava lá. Mas era necessário todo esse processo. Eu sei que não foi fácil, mas teu pai estava por perto. E hoje você aqui está. Olhe para trás o tanto que você andou. Olha onde você chegou. Não vai parar agora. Deus tem pra você uma linda história. Tudo que você passou não pode ser em vão. Saiba que Deus prova, mas depois a prova. Então aguenta, aguenta. Você não pode parar. Deus vai te sustentar. Não vai mas era necessário todo esse processo. Eu sei que não foi fácil, mas teu pai estava por perto. E hoje você aqui está. Olhe para trás o tanto que você andou. Olha onde você chegou. Não vai parar agora. Deus tem pra você uma linda história. Tudo que você passou não pode ser em vão. Saiba que Deus prova, mas depois a prova. Então
linda. Meu Deus. Se Glória a Deus, Deus. Deus faz tudo certo, tá vendo? Deus Meu faz tudo Deus, certo. que Por coisa isso linda. que na hora que nós trocamos a sua música, era para esse momento que ela ia... Você cantou... Propósito. Foi, de você Deus cantou aqui, ó. agora o Meu que ela passou. Deus. Veja, Exatamente. veja você como são as coisas de Deus, né? Meu Você conta Deus. esse testemunho, esse milagre, porque foi um milagre. O médico falou, você acredita em Deus? Foi forte. Porque pelo que aconteceu, você não estaria aqui, nem iria cantar, porque isso aí atacou o seu pulmão. E de onde é que vem o nosso Exatamente. diafragma? Nós precisamos de ar para conseguir as notas agudas e etc, e etc. Então, Exatamente. Deus é um Deus de milagre. E Deus é tão perfeito em todas as coisas, porque nesse processo de gestação de risco, né, houveram vários períodos de internação com outras suspeitas de trombose. E num desses períodos eu senti ali a depressão de perto, né? Eu lembro que eu estava dentro de uma ambulância voltando para minha casa após uma internação e era como se o inimigo com setas viesse e falasse, abre essa porta, acaba com tudo, né? E se nós não tomarmos cuidado com esses momentos de vulnerabilidade, né? Nós acabamos abrindo espaço e limitando aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida por causa de um momento. E se eu estivesse aberto mão daquilo que Deus estava fazendo na minha vida, hoje eu não estaria aqui, eu não teria um ministério, eu não poderia incentivar pessoas a permanecerem firmes em Jesus e não teria o filho lindo, a família linda que eu tenho hoje e que eu olho e que eu me orgulho muito e falo, Deus, realmente, Deus né? é perfeito. A gente não sabe de nada, Não a gente sabemos. não tem controle sobre nada. Sobre nada mesmo. E quando Deus comanda, tudo comanda, né, Paloma? Verdade. É Às vezes, real. olha que coisa tremenda essa canção. Você esperava um momento como esse, você cantar a Coisa história do testemunho? Não Da- esperava. Essa canção ela é Olha um aí. alerta, né? Tá vendo? Para as pessoas que estão, às vezes, até fracas na fé. Sim. Eu vou dizer que quando eu escutei essa canção a primeira vez, foi um rascunho incrível. Eu estava num rancho no interior de Goiás e nesse dia eu ia pregar num culto para toda a minha família. Estava toda a minha família lá e eu iria ministrar. E eu falei com o Senhor, enquanto eu estava me arrumando, eu falei assim, hoje é a minha última pregação. Chega, não aguento mais, não tenho uma estrutura, não quero Olha aí. mais. E eu estava ali mexendo no telefone e o cantor João Lucas falou que Deus estava incomodando ele, ele começou a cantar e postou vários status. E aí ele cantava, não vai parar agora. Deus tem para você uma linda história. Tudo que você passou não pode ser em vão. Deus prova, mas Ele aprova. Aguente. E eu falei para ele assim, João, manda essa música para mim. Deus acabou de falar comigo. E quando ele me mandou, o Espírito Santo ministrou ao meu coração força, vigor. E naquela noite eu pude ver muitas maravilhas do Senhor. Quando eu terminei a pregação, assim, ver minha família ao altar de Cristo, né? E poder dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor foi muito gratificante. Maravilha. E não podemos parar. Não para. Glória a Se Deus. parar, aí é parasita. É verdade. Deixa esse parasita pra lá. Deixa pra lá. Tá vendo Oh, momentos meu Deus. difíceis. Todos nós passamos momentos difíceis. O próprio Jesus falou lá em João 16:33, e eu tenho vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições. Eu costumo falar nessa mensagem que as aflições, elas fazem parte do nosso Fazem. crescimento, do nosso processo com Exatamente. Cristo. Porque Real. todos nós passamos momentos difíceis. Deus não prometeu mar de rosa. Você que Não. está em casa achando que tudo... Não é o bastante você estar numa igreja. Isso é importante falar também. Real. Porque às vezes a pessoa pensa que ser cristão Tá blindado, né? é estar na igreja. Não. Ser cristão é aquela pessoa que parece com Cristo. E às vezes as nossas atitudes, nossos atos, nossos gestos, nossas ações não são parecidas com a de Cristo. Então é muito Interessante importante isso. entender isso. Esses momentos de dificuldade, esses momentos de batalha, isso molda, Débora, o Exatamente. caráter das E pessoas, até moldou o seu interessante caráter. isso que o senhor falou agora, porque eu costumo dizer que ações, né, termos ações como as de Cristo, é difícil, mas é muito mais fácil do que ter as reações de Cristo. Sim. Né? Porque as reações são quando as adversidades elas vêm até você e você precisa saber como lidar com aquela situação. E às vezes no momento das nossas reações mediante a uma dificuldade, nós não sabemos nos comportar como Cristo. Né? Então, agir, né? Orar por pessoas, proclamar a palavra é muito bom. Mas e quando o Senhor te coloca num teste de fé, numa batalha, onde você tem que provar nas tuas reações que tu se parece com Ele?
Isso é importante. Então, isso é muito importante e é uma batalha diária a gente compreender que a gente precisa vencer todos os dias da nossa vida para permanecer firme com Jesus. Porque a gente sabe que o tempo de hoje não é fácil. Desde da época da Bíblia nunca foi fácil. Nunca foi. Né? Porém, Aquele que é vitória perseverar, né? garantida. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim. Exatamente. Até o fim. É Até o vitória fim. Esse garantida. receberá a coroa da vida. É Então, o que nos traz esse alívio e refrigério Real. para a uma alma, né? perseverança. Nas suas jornadas, Paloma, nas suas jornadas, nessas agendas que você atende, quando convidam você, você prega a palavra ou você só canta? Eu canto e prego. Olha que maravilha. Então, Eu pastora canto, prego, não sou pastora consagrada, né? também, mas ministra a palavra. Ministro a palavra e Deus me presenteou com um esposo maravilhoso, né? O evangelista Wellington Gomes, que também é um ministro da palavra de Deus. E aí acabou conciliando, né? Hoje em dia, eu viajei muito tempo só, né? Hoje em dia eu já tenho mais um acompanhante assim. Agora é 2 malas, né, pastor? Agora é 2 malas, 2 malas e meia, aquela horinha, né? Agora é 2 malas e meia. E agora eu prego muito para eventos de mulheres. Que bacana. E nos outros cultos, meu ministro, evangelista Wellington, ministro, e eu canto. Que maravilha, isso é muito Benção. importante. E você, Débora, você na sua igreja, qual igreja você frequenta aqui em São Hoje Paulo? eu faço parte ainda do Em ministério. Valinhos, né, que você reside Eu atualmente. resido em Valinhos, porém eu acabei de me mudar para lá, né? Mas no momento eu ainda sou ligada ao ministério do nosso pastor Marcelo Silva, né? Que é a Assembleia de Deus Campo de Tatuí, que inclusive ele é irmão do nosso maestro, né? Tenho muito orgulho de saber que eu faço parte dessa igreja, faço parte dessa família e de verdade, desde o momento que eu pisei naquela igreja, inclusive quando eu pisei naquela igreja, fazia muito tempo que eu não ouvia o Espírito Santo falar diretamente comigo. E no primeiro dia que eu pisei ali, foi interessante porque eu fui para me esconder, porque a gente estava vivendo um processo difícil, eu e o meu esposo, né? E a gente falou assim, não, vamos num culto lá, mas vamos disfarçados, vamos sentar Ele lá já no estava te fundo. esperando lá. Sim. Jesus já estava esperando. E o meu esposo também, evangelista, colocou uma camiseta para não ser reconhecido. E nesse culto, o Senhor falou claramente comigo, olha para o altar. E a palavra é oportunidade. E aí, de repente, sem nem me conhecerem, meu pastor Marcelo mandou um recado de que era para eu louvar. Ele não sabia nem quem eu era. E aí, de novo, o Espírito Santo falou comigo, olha para o altar, oportunidade. E eu falei, se é o Senhor mesmo falando comigo, me dá um sinal. Eu senti quando ele tocou no meu cabelo. E eu não tinha noção das pessoas que estavam ali. E no meio da pregação, o meu filho, ele é autista, ele teve uma crise e eu falei assim pro meu esposo, Alexandre, vamos pegar o Pedro e vamos embora. Quando chegou na porta da igreja, o obreiro me barrou e falou assim, irmã, tu não vai embora não. Vamos levar lá na frente pro pastor orar por ele. E eu, não, irmão, faz parte do autismo dele. Ele, não, a gente vai orar. E nesse momento, o pastor nos chamou lá na frente. Quando o pastor colocou a mão na cabeça do meu filho fez buf. Acalmou na hora. E não fui embora por conta disso. E no final do culto, quem estava no altar, que a palavra era oportunidade, era o meu maestro Alex. E eu não tinha noção de quem era ele. E eu falei, Jesus, é isso aqui que eu quero pra mim. Porque Glória. eu não esperava que Deus falaria comigo Deus é dessa perfeito forma. no que faz. Né? E isso já tem, o quê? 2 anos já, e a gente tá aqui. E eu vejo só a misericórdia de Deus no meu ministério através da gravadora Vivace. Não, isso é importante. E, às vezes as pessoas passam alguns momentos de batalha, de guerra, e aí é onde naufraga na fé. As pessoas naufragam na fé porque é nessa hora que nós temos que acreditar. Exatamente. É nessa hora que temos que crer que Jesus declarou, eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. A minha pergunta, ao contrário, é, será que nós estamos com Deus? Ou é só simplesmente quando está tudo bem, glória a Deus e aleluia, quando vem a batalha. Já teve momentos, Paloma, de você passar algumas guerras, você já deu uma pincelada que você teve algumas batalhas, mas aquele momento que você falou, eu vou dar um basta, não é isso que eu não fui chamada para isso. Tem porque esses ataques vêm principalmente para quem canta. Você tem algo a comentar? Sim, como eu falei anteriormente sobre a canção Não Vai Parar, eu já estava vindo de momentos assim, que eram bastante viagens, e eu perdi tanta coisa da família. Já teve aniversários, até momentos de acidentes da minha família nem me avisar para tentar me poupar por eu estar em agenda ministrando. E eu falei, Senhor, eu estou perdendo tanta coisa.
Não quero, eu quero estar perto, eu quero estar ali. Só que a nossa vontade, às vezes, não é a vontade de Deus. É aquilo que Deus falava para os discípulos, né? Vem, me segue. Tinham que deixar tudo e seguir a Cristo. E entender o chamado de Deus e a promessa de Deus não é fácil. Mas é como Jonas. Jonas tentou ir para um lado, a canção, né? Foi assim Deus que Deus foi me lá deu e essa falou, canção. você vai pregar o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero e aonde eu quero. Meu Deus. Hoje em dia eu já entendo a promessa de Deus na minha vida, compreendo o chamado, entendo que aquilo que Ele tem é maior do que pensamos, imaginamos, né? Glória a Maravilha. Em relação ao Débora, eu vejo que você, as duas, são alicerçadas na palavra. É o que mantém a vida de qualquer pessoa. Deus. Glória a Deus. Na sua guerra, você é esposa, é mãe, é dona de casa. Queria que você deixasse um recado para quem está em casa agora, principalmente uma pessoa que está numa batalha. A gente está numa batalha, eu não vou na igreja. Manda aquela palavra aí do seu coração. Glória a Deus. Já quero até abrir um parêntese antes que eu me esqueça, né? Que uma das coisas mais fundamentais do meu ministério é o apoio da minha família. Graças a Deus, a minha família, ela me Família é apoia base, né? muito. Tanto, né, em oração quanto em ação também, para me ver vivendo isso. Por isso, a importância de se formar uma família, né, alicerçada em Deus. E o meu recado para você aí na sua casa, que é mãe, que é dona de casa, que se sente afadigada, cuidado com as distrações. Antigamente a gente sofria ataques diretos do inferno, né? Antigamente éramos afrontados com o dedo na cara. E hoje eu percebo que o diabo não precisa mais utilizar disso, porque se ele te der uma distração, para que ele vai pelejar com você de outra maneira? E quando menos você perceber, você vai estar distraído, você vai estar perdendo o seu foco e se distanciando de Deus. Então, cuidado com a distração, procura olhar para Cristo, buscar força em Cristo, porque a gente hoje tem as autoajudas do celular, da internet. Eu falo por mim, quando a gente vai perceber, se você não cuidar, você está perdido lá dentro. Eu acho até interessante que lá no livro de 2 Reis, capítulo 1, a batalha que Deus usa ali, o profeta oh meu Deus, deu um branco aqui agora. Elias, perdão, para poder falar com o rei Acasias, era porque ele estava indo buscar Baal-zebub para saber se ia viver ou se ia morrer, sendo que Deus estava ali em Israel. E o maior ponto era, por acaso não tem Deus em Israel? E às vezes você está procurando em outros lugares, lá fora, o que tem dentro da sua casa. Deus está na sua casa. Ele é a tua força para dar conta do seu lar, é a tua força para dar conta do seu ministério, para dar conta dos seus filhos. E toda palavra lançada ao contrário de que você não vai dar conta, seja repreendida em nome de Jesus, porque Deus te chamou para ser uma mulher de Provérbios 31, que mesmo que pareça que não vai dar conta de nada, vai dar conta de tudo sim, porque é Deus quem te sustenta de pé. Então, cuidado com as distrações, não perca os teus momentos com Deus para viver distrações que vão passar e quando passar vão te jogar na frustração novamente e a tua vida não vai estar completa, não vai estar feliz, porque você está procurando nos lugares errados, sendo que Cristo tem para te dar a força que você precisa para dar conta de tudo. Amém. Pega a visão aí, você que está em casa. Andar de cima. Será Eita, que nós glória. vamos para o andar de cima ou nós vamos para o andar de baixo? Eu vou para o andar de cima. Glória a Deus. E eu tenho certeza que é no andar de cima que o milagre acontece. Oh, glória. Então canta pra gente, Vamos lá, Débora glória Rangel, a Deus. Andar de Cima. Aleluia, Jesus. Um quarto preparei para lhe receber, pois vi que tu és um homem de Deus. Toda vez que passar por aqui, com teu servo Geazi, terás lugar para repousar. Geazi chama a sunamita, pois com ela eu quero falar. Eliseu, o esposo dela já é velho e ela também não pode gerar.
dentro de um determinado tempo. Em teus braços um filho segurarás. O meu milagre já nasceu, mas dentro de pouco tempo ele morreu. Senhor, eu já não te pedi, pois eu sabia que seria difícil, Deus. Os mesmos braços que o recebeu o seguraram quando ele morreu. Mas eu vou cantar assim: vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Creia que vai ficar tudo bem na tua casa. Vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. É no andar de cima que o milagre acontece. Quanto mais você investe, mais a glória do céu desce. O que subiu morto vai descer com vida. O que subiu chorando vai descer em alegria. O quarto do milagre foi você quem construiu. As suas orações dentro dele Deus ouviu. Recebe novamente o teu milagre em teus braços, pois eu sou Deus de cura e eu faço e desfaço. Vai tudo bem, 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 vai tudo bem. É no andar de cima que o milagre acontece. Quanto mais você investe, mais a glória do céu desce. O que subiu morto vai descer com vida. O que subiu chorando vai descer em alegria. O quarto do milagre foi você quem construiu. As suas orações dentro dele Deus ouviu. Recebe novamente teu milagre em teus braços, pois eu sou Deus de cura e eu faço e desfaço. Oh, aleluia, aleluias. Ele está fazendo na tua vida hoje, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Débora Rangel, eita Deus, Aleluia, Deus de milagre, Jesus. é do andar de cima. Forte. Glória é do a andar Deus. de cima que Deus faz. Rapaz, é boa, boa. Aleluia, Jesus. Os títulos já é a Glória a canção Deus. que a gente já sabe que vai falar, né? Aleluia. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês, sabe aquelas perguntas ping-pong? Uou. Eu falo tal, você pau, eu digo tal, você tal. Vamos começar? Será que eu sobrevivo a essa? Sobrevivemos, todos nós. Vou aprender começar, vendo vocês. Débora e Meu Deus, Paloma. eu vou ser usada de Ó, exemplo. Deus, Tudo. Deus, Perfeição. um sonho, O céu. um sonho, Ver Cristo. um personagem bíblico, homem ou mulher. Personagem bíblico. Fiz pensar. Nossa, Jesus Cristo. Olha, um personagem bíblico. Jeremias. Esse é o cara, o chorão. Você gosta de chorar? Parece um pouco comigo? Você chora? Parece um pouco Você é comigo, chorona pastor. mesmo? Só um pouquinho. É nada. Não tem cara, você é chorona. Muito. Quando toma uma bronca ou quando passa algum momento difícil. Pastor, eu acho que é mais fácil eu dizer o intervalo que eu não choro. É no momento da bronca, da alegria, no momento com Deus, eu sou bem chorona. Tomara maravilha. que eu tenha bastante reserva de lágrima, porque olha, Ó, com certeza. Um cantor. um cantor, Paulo César Um Baruch. cantor. Eistila. Minha pastora. Um versículo da Bíblia. Um versículo, seja forte e corajoso, Olha. que a batalha é travada. Um versículo da Bíblia. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho Unigênito, por amor de nós. que deu todo mundo. O maior amor João do mundo. 3,16.
Aleluia. Agora, para finalizar, um livro da Bíblia. Um livro da Bíblia? Ah, com certeza, Segundo Reis. Um livro da Bíblia. Ah, eu gosto de provérbios. Que É assim, ó, pastor. Você lê assim, ó. Puf, puf, Já vai aprendendo Um livro junto. da bênção. Olha, nós estamos quase finalizando, né? Quase finalizando o nosso Bênção de programa. Deus. Que momento gostoso. E nós temos aqui mais uma canção, Eu Vou Vencer. Estamos quase vencendo o Que programa vai de ser a sua canção. Mas antes de nós irmos para a nossa finalização com a Paloma cantando, eu queria que você deixasse suas considerações finais, deixasse suas redes sociais, contato, como fazer para encontrá-la. Certo. E antes de tudo isso, conta para mim um projeto que as pessoas ainda podem aguardar este ano de Débora Rangel. Há um projeto, uma canção que Jesus me deu chamada Eclesiastes 3. Olha, Uma canção que a gente gravou lá no Belém do Pará. E estou bem ansiosa por esse lançamento. Tenho certeza que Jesus vai falar muito através desse louvor. Que maravilha. Paloma, você está em projetos, tem coisa nova chegando, o que é que o público pode esperar? Ó, a canção Eu Vou Vencer nem lançamos ainda. Vai ser exclusivo aqui da glória. Vai ser Noite hoje com Adoradores. aqui. Sim, primeira vez que nós iremos cantar ela, né, fora dos estúdios. E acredito que no próximo mês já nós iremos lançar o clipe dela lá no canal da Maximus Records. E nós já estamos aí com mais 4 canções, né, que vem desse conjunto de música, desse projeto Maravilha. novo que nós pegamos aí, que é o Retorno ao Pentecostal, né? Então, daqui pra frente tem muito lançamento pela frente. Glória a Deus. Podemos aguardar só coisa boa. Só coisa do céu. Só coisa que vai abençoar e estruturar a pessoa na palavra. Isso aí, pastor. Isso que é Glória a importante. Então, minha querida Débora, suas saudações finais. Bom, para concluir, quero ser muito grata a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui, vivenciando esse momento incrível que Jesus tem dado para nós, esse momento de conversa, de falar sobre o ministério. Sou muito grata a Deus por vocês, Glória por a Deus. abrir as portas para nós cantores que estamos aí procurando fazer a obra de Deus. Também ao meu maestro que, né, teve todo esse cuidado de me trazer até aqui, me permitir viver essas experiências. Também sou muito grata a Deus pela minha família, amo de paixão, né, a toda a minha família que apoia o meu ministério. E só tenho a agradecer a Deus por esse momento incrível aqui com vocês, a cantora. Deus abençoe. Prazer. É uma bênção enorme. E também, né, as minhas redes sociais, cantora Débora Rangel. Me procura lá no Instagram, me procura lá no Facebook. E telefone para contato também, né, caso você queira me levar na tua igreja para adorar junto com você, porque o culto não faz sozinho. É 15 98803 6121. Vai ser uma honra poder estar com vocês lá. Que maravilha. Minha querida Paloma, que Deus te Glória. abençoe. Muito obrigado pela sua vida aqui, suas considerações finais e também as redes sociais e os contatos. Gratidão por mais uma vez poder participar desse programa maravilhoso que tem só Deus. Deus tá puro aqui, gente. Glória. É maravilhoso sentir a presença de Deus aqui neste lugar. Minhas redes sociais, Paloma Gomes Ofi, que você me encontra em todas as redes sociais. Tem nosso canal no Spotify também, né? Você vai encontrar como cantora Paloma Gomes, sei lá, todos os lançamentos, nossas canções, os playbacks também para quem gosta de cantar. Para nos levarem, sua igreja também é super fácil, pode entrar em contato pelo DDD 64 99995 7996 e vai ser uma honra poder adorar a Deus juntamente com vocês. É só vitória. Meu querido Alex, mais uma vez, que Deus te abençoe também. Suas considerações finais aí. Obrigado, pastor. Sempre é muito bom estar aqui, né? Maravilha. Eu já tô ficando cliente já. Já é de casa. Já é Tá fazendo quase parte do cenário. sócio Tá já. fazendo parte do cenário já, pastor. Boa. Muito Olha, obrigado. já sabe. E também a toda a equipe, né, a direção deste programa, por esta porta tão grande, né, na pessoa também do pastor RR, né, e todos que comandam isso aqui tudo. Amém. Na verdade, é um projeto muito grande, um projeto de Deus, porque os nossos cantores precisam desse espaço, precisam ser vistos, porque é assim que eles vão chegar nas igrejas, ser convidados e tudo mais. Então, eu fico muito feliz de estar aqui e sempre que eu puder somar, estarei aqui com o senhor. Bem, Maravilha. E você em casa, olha, receba o nosso abraço. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência e que você tenha um início de semana de muita paz, de muito sucesso. Não esqueça do início, olhando para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos ficando por aqui, mas com a Paloma Gomes cantando Eu Vou Vencer. Domingo que vem teremos muito mais noite com os adoradores de Deus. Bye, bye, Brasil. Fica com essa canção, Eu Vou Vencer.
que a vida não é fácil. É difícil dia a dia. Muitas pedras e espinhos espalhados no caminho. São intensas agonias. Mas eu sei que desse jeito é a vida de quem sonha. Tem os altos e os baixos, tem as vaias e os aplausos. Você perde e você ganha. Só se vale o que se tem. Nesse mundo de aparências, se você tiver sucesso, tem amigos ao seu lado, tem um nome em evidência. Mas se algo der errado, que é coisa que acontece, os amigos vão embora e quem mais te admirava hoje já nem te conhece. Eu vou vencer, essa porta um dia vai ter que se abrir. Eu vou vencer, qualquer hora essa muralha vai cair. Eu vou vencer, nem que o mundo se levante, eu vou lutar até o fim. Eu vou vencer, pela fé a sorte vai sorrir pra mim. Eu vou vencer, os meus inimigos vão ter que engolir. Eu vou vencer, Deus não fez a minha vida pra perder. Em nome de Jesus eu vou vencer. Só se vale o que se tem. Nesse mundo de aparências, se você tiver sucesso e tem amigos ao seu lado, tem um nome em evidência.